Olá galera, eu sou o Nano e hoje a gente está aqui para montar uma Ender 3 Pro. Vamos lá? Então, eu estou aqui com a Ender 3 Pro, acabou de sair da caixa, ela está fora da caixa só por questões de quarentena. Eu abri e tirei tudo que estava dentro, já que a caixa estava fechada desde que essa impressora saiu da China, provavelmente há muitos meses atrás. Mas está tudo aqui, eu peguei o conteúdo inteiro, tudo que estava dentro da caixa, tirei e coloquei aqui em cima. Eu vou montar hoje a Ender 3 Pro, mas todo o processo que eu usar para a Ender 3 Pro vai servir também para Ender. Eu estou inclusive com a minha aqui, se tiver alguma diferença eu mostro para vocês durante a montagem. A Ender 3, a Pro um pouquinho, mas principalmente a Ender 3 ainda é a impressora que eu mais recomendo para quem está começando na impressão 3D. A Pro tem algumas melhorias, posso até mostrar aqui para vocês. A primeira das melhorias da Pro é a fonte Minwell, que é uma fonte de qualidade melhor de fabricação, que é basicamente onde está toda a diferença de preço. Toda a diferença de preço entre a Ender 3 e a Ender 3 Pro cai nessa criança aqui, que a bichinha custa bem mais cara que a fonte genérica que vem na Ender 3 comum. Inclusive você sente que está no peso, a primeira vez que eu estou pegando uma dessa na mão dá para sentir no peso a diferença. Além disso, a Pro ela tem a superfície magnética, que não é o ideal, porque esse ímã dela ele perde a imantação quando você põe numa temperatura mais alta. Então se for imprimir, por exemplo, ABS, colocar a mesa a 100 graus, ela começa a querer soltar. E a outra grande diferença é a Ender 3 normal. Aqui no eixo Y, ela tem um perfil 2040, ele é mais fininho, e a Ender 3 Pro, ela tem o perfil 4040, que é mais grosso. Além disso, a caixa de eletrônica é invertida, não tem aquele buraco em cima para cair sujeira dentro, que a Ender 3 normal tem, que a gente normalmente imprime aquela capinha para pôr em cima. Então eu vou tirar tudo da caixa, colocar aqui na mesa, chegar a câmera mais perto e a gente vai começar a montar. Vamos lá? Tirei tudo da caixa. A gente tem essa peça maior aqui no meio, que são várias coisas já montadas. Você tem a mesa no eixo Y já montado. Você tem a base do frame dela, do perfil dela, tem a eletrônica, e preso já na eletrônica também você vai ter um cabo longo para o hot end. Essa parte é a parte maior que já vem montada tanto na Ender 3 quanto na Ender 3 Pro. Além disso, você tem mais perfis. A Ender 3 Pro eles resolveram colocar o fuso do eixo Z dentro do perfil vertical. Então esse tubinho aqui, que dentro você tem um parafuso que vai no eixo Z. Vou deixar ele aqui de lado. E além disso a gente tem esses dois perfis aqui, que são os perfis verticais da Ender, dão a altura aqui da Ender. E além deles, a gente tem mais esses dois aqui fininhos, que são os horizontais. Um deles vai ser onde o hot end vai movimentar, e o outro é o que termina a impressora aqui no alto. Vamos deixar esses perfis todos de lado. A gente tem a montagem da extrusora e do motor do eixo X, a tela, a fonte, um pacote com algumas ferramentas e abraçadeiras, e outro pacote com parafusos e um outro pacote com alguns outros acessórios. Essa peça aqui é o movimento do eixo Z do lado direito,
E além disso a gente tem o motor do eixo Z, o suporte filamento, a espátula, o cabo e alguma documentação. Eu vou tentar seguir nessa montagem mais ou menos a ordem do manual da Creality, que não vem com a impressora, vem. Então eu vou tentar seguir mais ou menos essa ordem da Creality, para vocês montarem aí também, quiserem seguindo as imagens. Se tiver alguma dúvida aqui do vídeo, também pode comentar aí qualquer coisa, tira uma foto e manda, a gente ajuda também para seguir essa montagem. Só que antes de começar aqui, eu já vou passar algumas dicas. A primeira dica que eu vou passar para vocês é o seguinte: é comum essa peça aqui, essa parte principal que vem montada de fábrica, vir fora de esquadro. Então você vai pegar ela numa superfície que você saiba que é plana, vai colocar ela em cima da superfície e vai ver se ela está em esquadro, ó. Olha só. Isso aqui vai prejudicar na sua impressão se não for corrigido. A hora mais fácil de corrigir é agora. Então vamos lá, vamos pegar a sacola aqui de ferramentas, pacotinho de ferramentas, e já vamos pegar uma das chaves Allen aqui que vem nela, que é a chave que pega nesses parafusos laterais aqui. Então você vai ter, na Ender 3 você tem 2 parafusos de cada lado, na Ender 3 Pro você tem 4 parafusos de cada lado. E aí afrouxa todos os parafusos dessa lateral aqui, dos dois lados. E agora que todos os parafusos estão frouxos, você vai pegar numa superfície plana. Essa mesa aqui, eu sei que esse vidro não está empenado, então numa superfície plana, você vai só dar uma pressionadinha para ela encostar os 4 pés no chão e apertar gradativamente de volta todos os parafusos, conferindo que ela não está saindo de novo do esquadro. Feito isso, agora ela não está mais bamba, ela está toda em esquadro. Isso aqui, todas as Ender 3 que eu já lidei na vida, que não foram tão poucas, vieram com isso aqui fora de esquadro de fábrica. Então é muito importante você fazer isso. Pega uma cerâmica que você sabe que é plana, um vidro, alguma coisa que você tenha certeza que é plano, e faz esse ajuste antes de começar a montar ela. Feito isso, a gente vai para o primeiro passo, que é instalar os 2 verticais. Primeira coisa, elas podem ser do mesmo tamanho, mas elas são diferentes na furação. Deixa eu chegar a câmera um pouquinho mais perto. Elas são diferentes na furação. Uma das hastes tem 2 furos em um extremo, aqui ó, 2 furos aqui, e a outra tem 2 furos ao longo do perfil. Essa que tem 2 furos embaixo, ela é do lado esquerdo e os furos são para baixo, que os furos é para segurar esse motorzinho aqui atrás. E a outra é do lado de cá, com os furos para dentro e o furo mais perto da ponta para baixo, para você segurar a fonte aqui na lateral. E o parafuso que você vai usar é o parafuso M5x45. Todos os parafusos aqui no pacotinho de parafusos estão identificados. Então você acha o M5x45. Eu vou mostrar esse aqui que é o primeiro. Todos têm a identificaçãozinha. E vai usar ele. Não tire todos os parafusos do pacote, a não ser que você vá usar todos, para você ter identificação de que parafuso é o que. Aqui no caso a gente vai usar todos, que a gente vai precisar dos 4. E aí vira ela de lado.
Ache uma posição aí que ela fique mais ou menos estável. E aí você vai prender esses parafusos. Não aperta até o fim ainda. Aperta até quase o final, mas não aperta até o fim, que depois a gente vai conferir o esquadro todo da impressora. Quase apertei até o fim. O parafuso ele atravessa esse perfil aqui de baixo do pé e entra no perfil vertical nesse sentido aqui. Agora vamos para o outro lado. Mesma coisa, só que agora atenção para a posição dos furos. Esses furos tem que ficar para baixo. O lado não importa, ele é simétrico, mas esses furos aqui tem que ficar para baixo para encaixar o motor. E aí você vai vir com os mesmos parafusos, atravessa o parafuso aqui. E aí toma cuidado também com esse fiozinho aqui. Esse fiozinho, ele sai da placa de circuito, é o fio que você vai ligar o sensor de fim de curso do motor Z. Só tira ele do caminho para ele não ficar preso debaixo do perfil que você está parafusando. Mesma coisa, não vamos apertar até o fim. Apertado os dois, a gente pode voltar a impressora para vertical, tomando cuidado com todos os cabos para você não pinçar nenhum cabo. O passo 2 é montar a fonte. A fonte ela tem a parte de conectar o cabo e o botão de ligar e desligar fica para o lado de fora da impressora. E aí você tem esses dois furos aqui e você tem esses dois furos aqui na própria fonte. Você vai atravessar um parafuso e segurar ela. O parafuso que você vai usar é um parafuso, no caso, um M4 por 20. Então vamos procurar o M4 por 20. M4 por 20. De novo a gente vai usar todos agora dessa vez. Vai precisar de uma chave menor. Todas as chaves que você precisa para montar a Ender 3 estão incluídas no pacote. E aí você vai precisar soltar o conector da fonte. Esse conectorzinho aqui, ó, nessa daqui ele veio lá dentro. Então solta ele, põe para baixo. Ele vai ser conectado na caixa de eletrônica da Ender aqui por trás depois. E aí esse alinhamento pode ser um pouquinho chato, mas vai com calma que você consegue alinhar os dois parafusos e segurar a fonte no lugar. Aqui pode apertar até o fim, não tem problema. A mesa não está pegando, fica pertinho mesmo, mas não pega na fonte. E também no passo 2 ele fala para instalar a tela. Não pode tirar ela do plástico. Eu gosto de tirar o plástico protetor primeira coisa. Nem sempre é a melhor ideia. E você vai precisar de um parafuso M5 por 8 para segurar a tela. M5 por 8. A gente vai precisar de 2 deles. Deixa o resto dentro do pacotinho para não misturar. E aí ele tem esses dois furinhos que vão encaixar em dois furos aqui no perfil. Pode conectar logo o cabo. Você vai conectar na EXP1. Se eu tiver errado, eu ponho uma observação grandona aí na frente do vídeo. Mas eu tenho quase certeza que é na EXP1. Tem 3 conectores aqui na tela. E aí com a mesma chave que você prendeu a fonte, pode vir aqui e prender LCD presa. Vamos para o passo 3, sensor de fim de curso do eixo Z. Nesse outro pacotinho a gente tem esse botãozinho aqui, Z-Axis Limit Switch, que é o sensor de fim de curso do eixo Z. Vai tirar ele do pacotinho, ele já vem com as porcas aqui colocadas nele. Ele vai ser preso aqui na lateral
ele tem uma travinha aqui que determina a altura. Essa altura desse switch, eu tenho um vídeo ensinando a nivelar a mesa. Depois, essa posição aqui de fábrica nem sempre é a melhor posição. Aí você pode pôr inicialmente nela, mas assiste meu vídeo lá de nivelamento de mesa e você vai ver qual é a melhor técnica para posicionar esse switch. Ele já vem com duas porcas martelos aqui, o parafuso você só tem que afrouxar. Pode afrouxar bem até quase a porca soltar do parafuso. Porque o movimento de apertar a porca vai fazer essa porca girar e travar lá dentro do perfil. Pode conectar já o cabinho aqui também, ele tem identificação aqui Z, é aquele cabinho que eu falei para tomar cuidado na hora que estivesse prendendo o perfil. E aí pode apertar ele balançando bem muito o parafuso, que é para aquela porca martelo ir para a posição certa dela. Ó, eu giro para trás, para frente várias vezes, de preferência sem soltar a chave, e aí depois aperta. Se você tiver de girar muito para apertar, significa que a porca martelo não rodou para a posição correta. Aí dá uma afrouxada, dá uma balançada e tenta apertar de novo, para ela ficar na posição certinha e os dois travarem. Nosso perfil ainda está um pouquinho solto, que a gente não travou ele, mas o switch já está instalado. Ó. Aqui ficou pegando um pouco no perfil. O que, que eu posso fazer? Posso afrouxar ela um pouco. E aí quando eu afrouxo, eu tenho um pouquinho de jogo no posicionamento. Colocar ele. Agora ó, o botão ficou livre, ele não está pegando mais no perfil. Próximo passo, a gente vai fixar o motor do eixo Z. Sempre que for girar ela, cuidado com os fios, você tem um monte de fio pendurado. Então pega esse motor que está solto, ele vai encaixar aqui, ele vai ser preso com um parafuso M4x18. Eu vi esse M4x18, é um pacotinho que só tem dois. Então pega os dois M4x18 e aí você vai, não é essa chave, a gente vai precisar de uma chave menor, essa daqui, exato. A gente vai atravessar ele, pôr os dois parafusos aqui no suporte e esse parafuso vai prender no furo que já existe no perfil. Não aperta até o fim o primeiro, senão você não vai conseguir alinhar o segundo. Quando você tiver com os dois já rachados um tanto, você pode apertar cada um de cada vez. Feito, vamos prender agora o fuso do eixo Z, que é essa barra aqui trapezoidal, é um parafuso de várias roscas. E aí você só coloca ela aqui em cima e aperta esse conector. Garante que ela está até o fundo, o conector está apertado e está colocado o motor do eixo Z e o fuso do eixo Z. Para o passo 5, a gente vai deixar tudo um pouco de lado. Eu vou chegar essa impressora ali para frente, porque a gente vai começar a montar o eixo X, que é a parte móvel aqui que move o hot end. E agora a gente vai pegar aqueles dois perfis que tinham sobrado. Um é um pouquinho mais curto que o outro, esse um pouquinho mais curto a gente ainda não vai usar ele, ele é do alto, da parte de cima da impressora. A gente vai usar um pouquinho mais longo. Esse um pouquinho mais longo, ele tem 6 furos. Você tem, de um lado tem 3 furos que são um pouquinho mais afastados da ponta, tem um furo pertinho, mas os outros dois são mais afastados. Tem o outro lado que tem 3 furos mais próximos à ponta. A gente vai começar desse lado e desse lado a gente vai pegar essa peça aqui, essa monstruosidade, que elas são 3 partes. Você tem o carrinho do eixo Z, onde ele sobe e desce. Você tem onde o eixo Z encaixa o fuso, o extrusor e o motor do eixo X com seu respectivo sensor de fim de curso. E aí essa barra aqui, de um lado,
você vai ver que um dos lados, um dos furos, o buraco é mais largo. E aí nesse lado que o buraco é mais largo, vai ficar para trás. Então você vai vir aqui com o QR Code para sua frente, põe o lado que tem o furo mais largo no terceiro furo para trás, alinhado com a cabeça desse parafuso. Esse buraco mais largo é justamente para a cabeça desse parafuso encaixar. E aí vai girar ele, e aí você vai pegar o parafuso M4x16. M4x16, você vai pegar dois M4x16. Essa parte é chatinha, porque você vai ter que vir aqui por dentro e colocar esses dois parafusos nos seus respectivos buracos. E aí vem aqui por dentro, tem um furo aqui por cima, que você consegue atravessar a chave para apertar esses dois parafusos. De novo, não aperte os dois até o fim de uma vez. Primeiro um, depois o outro, para você poder alinhar tudo direitinho. E você pode também usar a borda da chapa de metal para alinhar com o perfil, que isso vai garantir o esquadro do movimento do eixo X. Deixar isso aqui bem alinhadinho. O fim tem essa chapa grossa de metal da peça que você está encaixando no perfil, e o fim do perfil alinha os dois bem alinhadinho para ficar tudo em esquadro. E aí depois que você apertou por cima pelo buraco, você pode vir aqui por dentro com a chave para dar mais um aperto nesses parafusos, para ele não sair de esquadro depois. Feito isso, a gente vai montar agora a extrusora no trilho do eixo X. Esse QR Code ele vai para frente da impressora e a extrusora para trás, com esse mecanismo para cima. Então você vê mais ou menos a posição que ela vai ficar aqui, QR Code para sua frente, extrusora para cima, mecanismo da extrusora para cima. Você vai pegar a ventoinha para sua frente também, com os cabos saindo para cima, e encaixar ele aqui no trilho. Essa aqui tá sem jogo nenhum, tá bacana, mas por um acaso o seu tiver com jogo, essas roldanas, duas das roldanas você tem um espaçador liso lá dentro e uma de baixo você tem um espaçador hexagonal. Esse espaçador hexagonal é uma porca excêntrica. Então você pode vir aqui com a chave e ajustar ela. Olha o que acontece se eu afrouxar ela aqui. Afrouxei. O eixo X que não tinha jogo nenhum, agora está com jogo. Então se o seu vier com jogo, você pode ajustar aqui. Vai apertando devagarzinho essa porca excêntrica até você tirar todo o jogo. A hora que tirou, parou. Não aperta mais do que o necessário. É o ponto que acabou o jogo, você para de apertar, senão você desgasta as roldanas. Colocado o carrinho do Hot Change no trilho do eixo X, a gente vai vir agora com o último movimento do eixo Y. Sempre lembrando, o QR Code aqui é a parte da frente da impressora. Você vai vir com as roldanas por trás. De novo, tem um buraco aqui que é mais largo no perfil, que é justamente para a cabeça do parafuso encaixar. E aí encaixou aqui, vem com o mesmo parafuso que você usou do outro lado, que é o M4x16. E coloca um em cada furo para fixar esse carrinho do eixo Z, que é o que sobe e desce. Essas roldanas aqui e essas aqui encaixam aqui para dar o movimento do eixo Z. De novo, não aperta até o fim. Faz aquele alinhamento da chapa de metal com o perfil, deixa os dois bem rentes para você garantir um esquadro bom do seu eixo X. E aperta, também tomando cuidado enquanto aperta para não tirar o alinhamento. Aqui é para ficar rente.
E aí, encaixado isso tudo, o manual da Creality manda instalar a correia agora. Eu recomendo fazer o contrário. Primeiro montar essa parte, pular alguns passos. A gente vai pular alguns passos e montar o eixo Z já de uma vez. De pouquinho diferente do que está no manual da Creality. Mas vai ficar melhor para montar a correia depois. Então a gente vai pular agora para o passo 9 e depois a gente volta para o passo 7 e 8. E aí encaixou aqui, as roldanas vão pegar nos perfis e aí você tem que vir aqui e encaixar o fuso nessa peça aqui de latão, que é onde esse fuso vai correr, na flange aqui de latão. E aí vem descendo, pode girar o fuso aqui com a mão para ele descer. Se tiver muito duro, ó, aqui no meu caso tá bem duro. Eu posso afrouxar algumas coisas para ajudar ele encaixar. Por exemplo, eu posso afrouxar aqui o motor do eixo Z para o fuso ter um jogo para fazer esse encaixe. Aí depois eu aperto com tudo encaixado no lugar. Isso é uma coisa que você não precisa ter medo. Você pode deixar a impressora toda frouxa até o final e no final vir apertar todos os parafusos. Então toma cuidado, você não deixar frouxo nenhum parafuso que vai ficar escondido no final. E agora, ó, desceu bem mais fácil. Desceu, encaixou, agora a gente vem para o passo 7 e para o passo 8, que é instalar a correia do eixo X. Inclusive, o passo 7 e o passo 8 estão invertidos. Você deve fazer primeiro o 8, que é passar a correia, e depois o 7, que é apertar a correia. Como é que você aperta a correia sem a correia passada? Você vai pegar uma ponta dela, encaixar aqui dentro do buraco do perfil, por cima, e passar o carrinho do extrusor por cima dela. Se tiver um pouquinho duro, pode apertar um pouquinho que não tem problema não. Aqui, ó, passei. Chega o carrinho pra cá. E aí agora eu vou passar aqui dentro desse plástico que tem o QR Code, que aqui dentro tem a polia do eixo X, do motor do eixo X. Eu vou passar aqui por dentro da polia dentada, dar a volta e voltar por baixo. Toma cuidado para ela não sair nesse furo, nesse buraco que tem embaixo aqui dessa caixinha de plástico. Vai com paciência até você fazer a correia sair aqui embaixo. Ó. E aí se você esticar as duas pontas da correia, ela está correndo livre aqui, girando o motor do eixo X. Volta o carrinho para o meio do eixo X. E aí você vai pegar o tensionador do eixo X. Ele vai estar em um desses pacotes, é essa peça aqui. Parecido com como prendeu o switch aqui do eixo Z, a gente vai afrouxar os parafusos que seguram a porca martelo, afrouxa até quase no limite. E ele vai encaixar aqui, ó. Encaixou aqui, pode apertar só um por enquanto. A gente só quer que ele fique no lugar, a gente ainda vai tensionar ele. E aí, feito isso, você vai passar a correia ao redor do tensionador, vira a impressora, e aí aqui, deixa eu dar um pouquinho de zoom, você tem dois sulcos aqui na chapa de metal do carrinho do eixo X. Você vai passar a ponta da correia por esses dois. Desligar a luz, senão eu não tenho mão para fazer. Mas passou aquela pontinha, deixa a pontinha de metal para baixo. Passou a correia dentro, está presa de um lado. Pega a outra ponta da correia e passa do outro lado. Ele agora está conectado ao motor. Porém, ele está conectado ao motor, mas a correia ainda está bem frouxa. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa maior chave de todas, enfiar ela aqui, na verdade afrouxar esse parafuso que a gente tinha apertado um pouquinho, afrouxou, enfia essa maior chave de todas, e aí você vai usar ela como alavanca para esticar, tensionar bem essa correia. Pode
Assim, não faça força para quebrar, mas pode esticar bastante. Apertou um. Lembra, sempre aperta essas porca-martelo balançando bastante para ela ir para a posição. Apertou o outro parafuso. E nossa correia está bem tensionada como deve ser. A do eixo Y normalmente ela já vem bem tensionada de fábrica. Se não tiver, você tem 2 parafusos aqui de cada lado, afrouxa eles, faz a mesma tática, vem aqui com a chave, estica bastante e aperta com a outra. E agora a gente vai finalmente completar o frame, vai pegar esse último perfil. Se vocês olharem, de um lado você só tem o furo lá dentro, do outro lado o início do furo foi alargado. Com essa parte que foi alargada para cima, isso é importante, senão a cabeça do parafuso não vai encaixar no perfil, você vem e coloca com 4 parafusos, no caso aí você vai usar o parafuso M5 por 25. A gente deixou frouxo aqui embaixo justamente porque aqui em cima você precisa de um pouco de jogo para encaixar tudo no lugar. O bom dessa impressora é que tem muitas impressoras que essa parte aqui você tem que tomar muito cuidado com a fixação dela por conta desses quadros aqui, dele ficar inclinado para frente ou para trás. Na Ender 3 o projeto dela faz com que ela meio que se alinhe sozinha, então fica mais tranquilo esse alinhamento do esquadro, mas é bom deixar lá embaixo frouxa essas peças aqui, não apertar até o final, para quando for encaixar aqui de cima, você ter um pouquinho de jogo no posicionamento. E aí que agora aqui em cima pode apertar até o fim. Alguns parafusos vão ser um pouquinho mais duro mesmo, é normal, porque aqui agora você já está com o frame todo sob tensão, todas as peças na posição já com a tensão correta para não sair nada do lugar. Então pode ser que um parafuso ou outro aqui seja um pouquinho mais duro de apertar. Também se tiver duro demais, desconfie e descubra por quê, que está fora do lugar. Se ele estiver muito duro é porque provavelmente tem alguma coisa fora do lugar. Apertado, a gente pode vir com a tampinha, você tem uma tampinha para cada lado e colocar a tampinha aqui no perfil, não ficar a ponta de metal exposta, e aí volta lá embaixo, sempre tomando cuidado com os fios, volta aqui embaixo e aperta os 2 que ficou faltando apertar. Os 2 não, os 4 parafusos. 2 de cada lado. E o frame está montado. Temos os últimos passos, que é nosso porta-filamento vem aqui em cima, mais ou menos nessa posição aqui. Você vai soltar essa peça aqui de plástico, ela gira e trava, não sai, você dá meia volta e puxa para fora, ela solta, e aí coloca com essa chapinha de metal aqui para frente, essa chapinha onde tem o buraco para pôr os parafusos, e o suporte para trás, encaixa, acha a posição de volta aqui da peça de plástico, meia volta, ele está travado. E aí você vai ter um pacotinho com parafusos M5 por 8 e algumas porcas martelo M5. Então sobraram 2 parafusos M5 por 8 e temos 3 porcas martelo. A gente precisa só de 2. Passou o parafuso aqui dentro do furo. Vem com a porca martelo aqui por baixo, na mesma posição que as outras peças que você prendeu com o porta-martelo. Dá meia volta só da porca no parafuso. Lembra que ela precisa de jogo para encaixar na posição dela e segurar no perfil. Encaixou aqui em cima, só apertar
posicionamento exato não importa, eu colocaria o mais para a esquerda possível, para não desgastar a entrada de filamento da sua extrusora. E aí aqui eu recomendo você imprimir um suportezinho, que é um braço que sai aqui desse perfil, e dar uma afastada aqui no filamento para o ângulo dele para entrar na extrusora não ficar um ângulo muito próximo de 90 graus. Ele dá uma abertura aqui no filamento. A minha tá sem, porque a minha é Direct Drive, mas eu coloco uma foto agora se eu lembrar na edição. Mas eu tenho um vídeo de upgrades que eu recomendo para Ender 3, ele tá lá nesse vídeo. E aí, para completar, nosso último passo, conectar os cabos. Então, vamos lá. Vamos começar por baixo na impressora. E aqui embaixo a gente conecta esse cabinho amarelo aqui, que é o cabo da fonte. Ele sai um conectorzinho amarelo da fonte e outro da caixa de eletrônica. Eu recomendo vocês imprimirem um clipezinho para deixar ele organizado aqui embaixo. Os cabos do motor do eixo Y e do sensor de fim de curso do eixo Y já vêm de fábrica conectados, mas qualquer coisa se tiver solto. Todos os cabos de motor têm 4 fios e são todos identificados por eixo. Tem um pedacinho de plástico com a identificação do eixo. E eu acredito que os motores, não, essa versão da Ender não tem escrito nos motores, mas o do eixo Y é o que mexe a mesa, o do eixo X é esse aqui, extrusora e eixo Z. Todos os outros a gente vai ter que conectar, o único que vem de fábrica conectado é o do Y. Então vamos lá, vamos começar com esse cabo aqui chato, comprido. A gente tem aqui na ponta dele 2 conectores de motor, que é o que tem 4 fios, um identificado como X e um identificado como E. E a gente tem um de 2 fios, identificado X é o sensor de fim de curso do X. Então a gente vai pegar o E e ligar no motor do extrusor, vai pegar o X e ligar no motor do X. Esse cabo só encaixa em uma posição, então não tem muito erro. Se tentou encaixar em uma posição, não entrou, só virar. E aí, por último, a gente vai vir aqui. Esse é o mais chato. Lá dentro, por trás da pecinha de plástico do QR Code, tem uma plaquinha com conector. Você vai ter que pegar esse conector aqui do sensor de fim de curso do eixo X e encaixar lá dentro. Encaixou. E aí o último cabo é o do motor do eixo Z. É um curtinho aqui embaixo, está escrito Z nele. Você vai pegar ele e conectar aqui no motor. Não tem muita folga mesmo, porque esse motor não sai do lugar. E aí a última coisa que falta é em um dos pacotes você tem esse saquinho aqui. O que tem nesse saquinho? Você tem 2 conectores para esse tubo aqui. Esse tubo chama tubo Bowden, que é o tubo que guia o filamento. Você tem 2 conectores para o Bowden. A gente vai precisar de um só. Vai pegar ele e tarrachar ele aqui na extrusora. E aí você vai pegar esse Bowden aqui, encaixou ele aqui dentro desse conector. Dentro aqui do saco tem 3 pecinhas, 3 travinhas azuis. No mesmo saco, você vai pegar uma travinha azul menor, vai chegar, deixa eu dar um zoom aqui, você vai chegar essa partezinha branca aqui para fora, e aí vai vir com o conector azul, com a travinha azul, encaixar ela aqui, ó. Encaixou aqui. E aí ela trava, esse Bowden não sai mais aqui. Se você quiser tirar ele, você tem que tirar a travinha, apertar o conector e aí ele solta. Apertei, coloquei a travinha. Certo? Próxima coisa. No mesmo saco tem uma travinha grande. O que você vai fazer com essa travinha grande? Você vai vir aqui na extrusora. Isso não está no manual da Creality. É importantíssimo de vocês fazerem. Chegou aqui, você vai pegar esse conector aqui, ó.
Se eu apertar ele aqui e puxar, sai esse balden aqui do hot end. Você vai apertar ele até o fim. Pode apertar com gosto mesmo. Porque isso é um ponto que a Ender 3 dá muito problema. Esse balden aqui, ele tem que ficar encaixado. No mesmo saquinho tem um bico reserva. O bico ele encaixa por baixo aqui no hot end. Ele parafusa aqui por baixo. Lá dentro do hot end, tá esse bico lá. Esse balden tem que encaixar no bico. Qualquer vãozinho entre o bico e o balden, por menor que seja, pode ser um vão de menos de 1 milímetro, vai acumular plástico ali e sua impressora vai entupir e vai te dar problema. Então aperta isso aqui com gosto mesmo. Em breve eu devo lançar um vídeo mostrando como fazer um upgrade que resolve esse problema. Então apertou aqui com gosto. Vem com a travinha grande e encaixa ela aqui, para isso aqui não sair do lugar. Montado a Ender 3, última conferência. Lembre-se, se você não afrouxou nenhum parafuso, confira se todos os parafusos estão apertados. Se eu não me engano, eu afrouxei esses aqui e não apertei de volta. Deixa eu conferir aqui. Eu tinha afrouxado eles, não apertei de volta. Então confira todos os parafusos, se eles estão apertados. Se o eixo G não estiver correndo bem, você pode pegar a chave que vem, a chave um pouquinho menor, afrouxar esses dois parafusinhos aqui, dois parafusinhos que encaixam na flange de bronze, movimentar ele um pouquinho. Sempre eu já conectei os motores na placa, então aqui qualquer movimento que você fizer com o motor com a impressora desligada, movimente devagar, porque você pode queimar a placa desse jeito. Quando você gira o motor, você gera energia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer o errado para vocês verem. Isso aqui repetidamente pode queimar a impressora. Ó a tela aqui. O motor, quando você gira ele desligado, ele gera energia. Então, se você mover qualquer motor rápido demais, você pode queimar a sua impressora. Então, só voltando aqui, afrouxou, movimenta um pouco o Z para ele ir para a posição correta, movimentou, aperta de novo. Isso aqui você não vai apertar de verdade, você vai apertar só até você começar a sentir a pressão, parou de apertar, porque senão ele vai ficar travando aqui. Então, uma apertadinha de leve e tá montada. Você pode prender aqui esse cabo nesse clipe aqui, para ele ficar mais organizadinho, e pronto, tá montada. E nossa Ender 3 Pro está montada. Eu estava na dúvida no início se o processo ia ser o mesmo para Ender 3, é exatamente o mesmo, então se tiver um Ender 3 pode usar o mesmo processo. Depois, se nivelar a mesa, pode imprimir já. Se tiver dúvida de como nivelar a mesa, eu tenho um vídeo ensinando. Não vou entrar em nivelamento de mesa nesse vídeo, porque o vídeo já está longo o suficiente. No pacote você vai ter um leitorzinho de cartão de memória com um cartão de memória nele. Esse cartão de memória encaixa aqui embaixo, tem um buraquinho para ele. No meu caso, ele já está encaixado aqui. Eu estou fazendo uma das impressões de teste. A Ender 3 normal, ela vinha só com um gato. Tem 3 arquivos aqui nesse cartão de memória que veio com a Ender 3 Pro. É um gato, um porco e um cachorro. O gato, eu tenho certeza que esse filamento que vem de fábrica não é o suficiente. Se você quiser testar, saber se a impressora está funcionando direitinho, você pode baixar o Cura, C-U-R-A, ou então o Prusa Slicer. Vai ter o link, eu vou pôr escrito aqui, mas eu vou pôr o link na descrição também. Os dois são fatiadores muito bons, que tem perfis prontos para Ender 3. Você pode instalar e na configuração vai ter lá outras marcas. Eles dão destaque para as impressoras. O Cura é da Ultimaker e o Prusa Slicer é da Prusa. Então eles dão destaque para as impressoras da própria fabricante, mas eles têm opção lá outras impressoras com perfis já prontos para Ender 3. Então você faz o fatiamento lá, gera o G-Code, conecta o cartão de memória no notebook. Nos dois já vai ter
aparecer direto um botão para salvar no cartão de memória. Você salva no cartão de memória, conecta na Ender 3 e já pode imprimir. Só lembre de nivelar antes sua impressora. Se você estiver entrando no mundo de impressão, PLA, aprenda bem a usar a sua máquina com PLA antes de tentar usar outros materiais. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixem abaixo. O vídeo foi um pouquinho mais longo que o normal, mas montar uma impressora dessa não é um processo trivial, não é difícil, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas gasta um pouquinho de tempo. Eu ainda recomendo para quem estiver querendo entrar no mundo de impressão 3D, a Ender 3 comum. A Pro tem umas upgrades, mas eu acho que não vale a diferença de preço dela. O que ela tem de melhor para a Ender 3 comum não vale a diferença de preço, a não ser que você ache as duas em preço muito parecidos. Estão tendo outras opções agora que estão me interessando, mas elas ainda estão muito recentes no mercado. A Ender 3 já é um produto maduro, ela já tem muita modificação pronta na internet, já tem muito problema que você pode ter, já está documentado na internet como resolver, então ainda é a impressora que eu recomendo. Então pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, deem like aí no vídeo se tiverem gostado, se inscrevam no canal e até a próxima.